Sua Política, com Felipe Frazão. Um olhar para os desdobramentos da tentativa de golpe no domingo lá em Brasília. Oi, Frazão, bom dia. Oi, Raíssen, bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Eldorado. Bom, a gente começa falando das investigações, as prisões também dos atos golpistas, enfim, como é que estão essas investigações? Pois é, Raíssen, a gente sabe que praticamente 1.500 pessoas passaram a noite na Academia Nacional da Polícia Federal, aqui no entorno de Brasília, em Sobradinho, a região já mais afastada, uma antiga cidade satélite, hoje chamada de região administrativa da Polícia Federal. Mas o foco do governo, da investigação, não são esses que estavam aqui. O governo quer alcançar as pessoas que não estavam. São os chamados incentivadores, financiadores e até mentores dos atos que ocorreram no domingo e que chocaram o país. Uma tentativa de golpe de Estado, assim, vem sendo tratado por autoridades políticas e também pela investigação. Raíssen, alguns crimes estão no foco da investigação, entre os quais a tentativa de golpe de Estado, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, né, tanto ao patrimônio da União quanto ao patrimônio tombado, que a gente viu uma série de bens da União que eram praticamente mantidos como museu nos palácios da Justiça, né, do Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional, além de associação criminosa e lesão corporal. Desde que esses atos foram cometidos, desde ontem, com o andamento dessas investigações, foram estabelecidos 3 inquéritos, Raíssen. Um especificamente para cuidar do que ocorreu no Planalto, um para o Congresso e um para o Supremo. Assim, essa é a dinâmica que se estabeleceu dentro da Polícia Federal para começar as investigações. E já tem pedidos de prisão em andamento, pedidos enviados à Justiça para tentar, e aí não vai ser prisão em flagrante, como esses 1.500, mas para tentar alcançar essas pessoas que não estavam em flagrante de crime, mas que são ligadas aos atos. E o elo principal é justamente pelas caravanas de bolsonaristas que foram detectadas, né? Foram mais de 40 ônibus interceptados aqui em Brasília depois dos atos, e esses ônibus com a lista de passageiros, os contratantes, é daí que está partindo a investigação. O ministro Flávio Dino disse ontem que já tem pelo menos os financiadores, né, os contratantes dessas caravanas suspeitos de vinculação, que vieram de pelo menos 10 estados brasileiros. Tem essa informação que acho que é a mais relevante para o andamento das investigações hoje, que seriam os próximos passos, né, para além dessas 1.500 prisões desde domingo aqui na capital federal, Raíssen. Essas prisões aí que ocorreram principalmente no acampamento, né? Mas ontem a gente teve também uma reunião importante que foi de manhã do presidente Lula com os chefes dos 3 poderes, divulgaram uma nota, e depois, à noite, uma reunião com todos os governadores. O de São Paulo aqui ficou no vai, não vai, acabou indo, Tarcísio de Freitas, mas teve um gesto simbólico, que foi a caminhada de todos em direção ao Supremo. Como é que está sendo avaliado a repercussão política disso, hein, Frazão? Sim, foi um gesto bastante forte, né, bastante impactante, com a imagem de uma iniciativa do Lula ao fim da reunião que ele promovia com os governadores, e foi um gesto que o presidente está tentando fazer para demonstrar, primeiro, a presença do Estado, né, de que a tentativa de golpe ela não teve resultado, de que o Estado estava presente. Inclusive houve uma mobilização muito rápida para pôr em ordem, tentar organizar o próprio Palácio do Planalto ao longo do dia, a equipe de manutenção predial. É claro que os danos são muito extensos e não é possível, em tão pouco tempo, dar conta de todos. Havia muita perícia também ainda em andamento, e isso se estende também, principalmente para o prédio mais atingido, que foi o do Supremo Tribunal Federal. Por isso essa ideia de se deslocar até lá, caminhando pela Praça dos 3 Poderes, que no domingo de posse vivia uma festa cívica, depois viveu virou uma praça de guerra, de destruição,
no domingo passado, e ontem a tentativa de retomar esse espaço simbolicamente e de prestar uma solidariedade ao Supremo, também com pessoas, lideranças do Congresso Nacional e do próprio Supremo, ministros, como a ministra Rosa Weber, que estava ao lado de Lula, chefe de um dos poderes, e também a pessoa que está na própria linha de sucessão hoje do presidente da República. É uma atitude do Lula que tenta agora também, Heisen, se colocar numa atitude que vai colher politicamente. Ele vai aproveitar um pouco desse tiro no pé que a direita deu, a direita brasileira, com esses atos de terrorismo. Praticamente é isso que vem sendo interpretado pela maioria da população brasileira, como tentativa de explosão de bombas aqui em Brasília, tentativa já de sitiar a cidade ao longo de dezembro, logo depois da diplomação do Lula, e agora, uma semana depois da posse, a tentativa de tomada da sede dos três poderes, de tomada e ocupação de forma violenta. É aquilo que os marqueteiros do PT, os estrategistas, certamente já estão separando todas essas imagens, preparando o discurso do Lula, né, muito bem escrito para tentar capitalizar um pouco sobre esses episódios, mas também imagine você para 2026, para quem pretendia liderar uma oposição ao Lula, essas pessoas estão hoje numa situação política um pouco mais fragilizada por causa desses atos que acabam tendo uma falta de adesão da população e até de repulsa, um sentimento de rechaço, sobretudo internacional, que vem sendo expressado por autoridades do mundo todo, como Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que telefonou ontem para o Lula para prestar solidariedade, mas aqui dentro do Brasil também. As pesquisas que o governo, as autoridades já têm em mãos, o ministro do Lula, dão conta de que a ampla maioria da população, eles falam em mais de 90% da população, rejeitando essas atitudes. Por isso que eleitoralmente, politicamente, para a direita é uma péssima notícia o que ocorreu. Então vai ter que se reorganizar agora, e é claro que isso está caindo no colo politicamente do presidente ausente, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí está toda a análise desses últimos acontecimentos em Brasília, que vão ter ainda novos desdobramentos, especialmente quando se chegar e divulgar efetivamente o nome dos financiadores do golpismo. O Felipe Frazão volta na quinta aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, até quinta. Obrigado, Heisen, um abraço, uma excelente terça-feira para você e para os nossos ouvintes.